O prazo de prescrição é estabelecido na tabela de temporalidade e é fundamentado em estimativas de uso. Então, isso está errado. Por que eu tenho o gabarito aqui como errado? Porque eu não tenho prazo de prescrição estabelecido na tabela de temporalidade, né? A TT, a tabela de temporalidade pode estar na tua prova como TT, TTD, que é a tabela temporalidade de documentos, e TTDA, que é a tabela de temporalidade de documentos de arquivo. Então, o que eu tenho estabelecido na tabela de temporalidade é o prazo de guarda. E o examinador, querendo dar uma despertinho aqui, colocou uma casquinha de banana, mas o que eu vou te dizer? O aluno que está bem preparado não cai nela. O prazo de guarda. O prazo de guarda, ele estabelece o tempo que o documento fica nos arquivos corrente mais intermediário. Intermediário. E claro que o prazo de guarda, ele é fundamentado na estimativa de uso do documento, porque, pera lá, quanto tempo que o documento vai ficar no arquivo corrente? Quanto tempo esse documento vai ficar no arquivo intermediário? Vai se analisar quanto tempo esse documento será consultado com frequência. Arquivo corrente a gente sabe que é muita frequência ou frequência. Ele vai ser consultado com muita frequência por 5 anos. Então, um exemplo aqui, tá? Um exemplo. Isso vai variar para cada documento. O documento, ele vai ser consultado com pouca frequência, que é a característica do arquivo intermediário, por 3 anos. Então, pela essa estimativa de uso, que vai se fundamentar aí o prazo de guarda. Não é prazo de prescrição, é prazo de guarda. Então, nesse caso aqui, o prazo de guarda, 5 mais 3, ele seria de 8 anos. Então, o prazo de guarda, ele é definido lá na avaliação. Isso aqui é importante saber. Por isso que eu falo, a minha aula, gente, de questões, a minha aula de questões é estudo das questões. Você vai ver aqui. Tá? Eu não venho aqui, te dou o gabarito e falo, não é prazo de prescrição, é prazo de guarda. Pá, próxima questão? Não, já vou avisar aqui na primeira questão, é um estudo. Tanto é que eu tenho muitos depoimentos e se isso acontecer com você, manda para mim aí também um feedback, no meu Instagram, Facebook, e-mail, enfim, que eu vou gostar de saber. Mas eu tenho muitos feedbacks de alunos falando que gabaritam provas, tá? Só concurso de questões da professora Kátia. Por quê? Porque a gente estuda, as questões, a gente pega as questões recentes da nossa banca e a gente sabe que examinador é repetitivo. Eu já fui examinadora, ele tem aqueles assuntos que ele mais gosta. Chega na prova, cai aqueles mesmos assuntos, vai gabaritar. Por quê? Porque a questão foi estudada e não apenas resolvida. Resolver questão é lá no simulado e no dia da prova. No dia da prova você vai olhar essa questão e falar, não é prazo de guarda, não é prazo de prescrição, é prazo de guarda, isso está errado. Próxima questão. Na hora de você estudar, não. Não é prazo de prescrição, é prazo de guarda. Tá, mas o que é prazo de guarda? Eu lembro, porque aqui nessa questão o examinador cobrou isso, mas na minha prova ele pode estar cobrando o que é o prazo de guarda. Ele vai andar, ele vai perambular por esses conceitos aqui sobre a tabela da temporalidade. Então, é preciso que eu estude esses conceitos. Não vai ter um Ctrl+C, Ctrl+V dessa questão, mas o examinador tende a ficar nesses assuntos. Ele me dá um direcionamento. As questões estão te dizendo, olha, o examinador vai cobrar em cima disso aqui. É claro que há uma pequena variação, às vezes tem 2, 3 questões lá, que foge, dependendo do número de questões que tem na prova, que às vezes ele inova. Mas é raro isso, gente. A maior parte das vezes ele fica em cima do que ele sempre está passando aqui. Então,
quando a gente pega uma questão que fala de prazo de guarda, a gente tem que se perguntar por que é importante, da onde sai o prazo de guarda? Da avaliação de documentos. A avaliação de documentos vai, então, definir prazo de guarda e vai definir a destinação. É isso que a avaliação de documentos faz. Definir prazo de guarda e definir destinação. E o que é a destinação? Então, a destinação pode ser a eliminação, né? Deixa eu colocar aqui, dividir aqui, eliminação, ou o recolhimento, que é a guarda dos documentos no arquivo permanente. Então, às vezes perguntam para mim, professora, no prazo de guarda é só o tempo que o documento fica no arquivo corrente mais intermediário? Não entra o permanente? Não, o permanente ele é destinação, aqui recolhimento. Porque imagina, quanto tempo o documento fica no arquivo permanente? Ele fica lá para sempre. Então, né, como é que vou somar corrente 5 anos, intermediário 3 anos, né? Exemplo aqui, tá? Exemplificativo. Mais permanente para sempre, a conta não vai fechar, ok? Então, perceba que a gente estudou um montão de conceitos aqui que podem estar na sua prova. E ainda a gente tem que saber mais um detalhe aqui importante, que a tabela da temporalidade é um instrumento resultante da avaliação de documentos, né? Porque avalia-se os documentos para definir prazo de guarda e destinação, e a tabela de temporalidade precisa dessas informações de prazo de guarda e destinação. Por isso que é resultante, a tabela de temporalidade é resultante da avaliação de documentos.